No dia 23 de setembro de 2025, foi notícia no Brasil inteiro o veleiro a caminho da Refeno, que é uma regata de veleiros que acontece todos os anos de Recife a Fernando de Noronha, que encalhou na praia de Serrambi, em Pojuca, no litoral de Pernambuco. Pra quem não conhece a vida de quem mora em um veleiro, dá a impressão que é como quando alguém bate em um carro e perde ele. Certamente é trágico, claro, às vezes fatal. Mas é diferente. Recebemos mensagens sobre um barco, né, que estaria aí naufragando, queria participar da Refena, Regata Internacional Recife, Fernando de Noronha. Diz que esse barco aí bateu numa pedra, ficou preso a uma rede de pesca. Esse barco, inclusive, estaria vindo da Bahia para poder participar da Refeno, tá? Por isso estaria afundando depois de bater numa pedra. Sete anos que você mora a bordo? 7 anos que eu moro a bordo. Mas você já veleja há quanto tempo? Eu velejo desde garoto, né? Velejava na Represa em São Paulo, depois velejei em Ubatuba nos anos 90. Passei um tempo afastado do mar, fui trabalhar com outras coisas, trabalhei bastante. E quando chegou, a pandemia, assim, a vida deu uma volta e fui pro mar. Muita gente começou a morar a bordo na pandemia, né? E a pandemia trouxe uma mudança enorme na vida, porque eu sempre gostei do mar, sempre mergulhei, né? E amo velejar desde sempre, né? Amo, realmente é uma coisa assim, dentro da alma. Cara, e você tava indo então, você já tinha ido pra Refeno, tava indo mais uma vez, né? Tipo, que era a segunda vez, terceira? Eu acho que segunda na Refeno, teve outra vez que eu tive em Fernando de Noronha, teve uma vez que eu fui buscar o barco de um colega que ficou sem tripulação e sem licença de capitão, né? E aí eu fui também de avião e fui buscar esse barco uma vez. Voltando a falar da Refeno, né? A gente, assim... ali acontece uma coisa maravilhosa que, assim, o público, assim, os velejadores abraçaram e virou uma coisa cultural, né? Assim, não é só um evento, é uma cultura dos velejadores brasileiros ir pra Refeno. Não é só a Refeno, né? Ir até lá, passar por esses lugares, os grupos que se formam pra ir, pra voltar. E outra coisa que a galera ali do Cabanga sabe fazer bem. Eles têm a manha, eles têm a sensibilidade, não só sabem, assim, a parte técnica da festa, patrocínio, não sei o que lá, mas eles são velejadores, eles estão no mesmo espírito e é velejador fazendo para velejador, eles entendem essa cultura. Quando a gente fala assim de cultura náutica, né, porque a vela ela traduz assim, muito fortemente o que é a cultura náutica, porque tem vários outros tipos de embarcação, lanchas, barcos de pesca, vários tipos de coisa, mas a cultura náutica de vela é uma coisa singular demais, né? Então é isso. A gente estava lá em Angra dos Reis, quando a gente partiu para vir para Refeno. Vê só que puxada. Eu vinha muito animado, né? Eu conversei com ele para entender isso e saber como aconteceu, como isso afetou a vida dele, e quais os próximos passos. Você estava bem próximo já de Recife, né? E como foi, cara? O que aconteceu, assim? Como é que se desenrolou isso? Olha, foi uma sucessão de eventos que aconteceram. Nós vimos navegando com vento contra. Então, desde Sergipe, eu vinha com a seguinte estratégia. O barco só velejava para terra. Com vento contra, sim, só velejava para terra. Então, eu subia para alto mar, uns 15 milhas, colocava o barco a 60 graus, em sentido terra, né? E velejava. Quando chegava próximo, dava um bordo, recolhia a genoa, ligava o motor, colocava o barco a 20 graus do vento, mais ou menos, para a vela mestra não ficar batendo, porque ela já é segura com 20 graus no maracatu, e motor subia de novo. Então foi o que eu vinha praticando. Então eu vinha nessa estratégia. A gente, quando estava saindo, dando bordo para sair para o mar de novo, pegamos uma rede de pesca. Pegou muito forte o barco, que freou o barco, ficamos ali presos. Então a gente mergulhou, cortamos, conseguimos nos soltar. Antes disso a gente baixou o mestra, porque tinha uma pedra já na proximidade, assim, 30 metros, mais ou menos, uma pedra batendo, uma pedra visível. Tinha bem próximo, pedra. Bem próximo, E, soltamos o barco, baixamos vela, soltamos o barco e não consegui sair, porque mesmo que soltado do barco solto, ainda ficou vários resíduos de rede dentro do eixo, dos dois. Então,
Mas eu consegui sair um pouquinho com Genoa só e sair ali daquele lugar mais crítico e fiquei com a intenção de entrar em Porto de Galinhas, parar o barco, dormir e organizar tudo. Então a gente conseguiu navegar até Serrambi. O mar estava grosso, tinha muitas ondas laterais, pegamos várias ondas também. E uma conclusão, com isso eu tentei ainda sair ainda 2 vezes, porque também não tinha como levantar a mestra de novo, porque com catamarã é um barco que tem que estar tudo certinho para você ter uma manobra boa. Como é um barco muito largo, então a gente vinha só com a Genoa e sem motor nenhum. Então tentei 2 vezes, resolvi não arriscar mais para não perder o segmento e ficar pior. Aí, conclusão, passamos bem próximo de uma pedra, mas veio uma onda, e batemos em outra muito fortemente. Bom, apesar de toda essa pancada que a gente deu, o barco não entrou água. Então a gente conseguiu, com 2 âncoras, livrar o barco um pouquinho das pedras, e a maré estava enchendo, era uma noite bem escura, e consegui livrar o barco das pedras um pouco, ancorei com 2 âncoras, e o barco ficou dando batidas muito fortes, o coração assim saia pela boca, né? Era uma coisa assim, que uma situação de horas, levou umas 2 horas, 3 horas mais ou menos a situação. Estávamos tensos, estávamos cansados, era o 3º dia de viagem. O cansaço também é um inimigo dos velejadores, então muito cuidado com isso de não estar cansado. Bom, a maré encheu, o barco parou de bater, a gente respirou, tá tudo certo. Então, quando amanhecer, a gente vai ver como é que acontece. Bom, mas aí decidimos tentar sair das pedras, mas apesar que não estava batendo nada, tentamos tentar sair. Então a gente soltou as 2 âncoras que estavam, coloquei elas amarradas num arinque, uma boiazinha, deixei e soltei. Consegui sair para um lugar que o profundímetro leu 6 metros de profundidade. Ancorei com o guincho, não entrou uma gota de água até então. Veja só que coisa. Aí demos seguimento, tal, paramos, aí respiramos. Eu falei, bom, eram 3 e pouco da manhã, mais ou menos. Falei, vamos agora esperar o sol. Nisso, entrou umas rajadas de vento às 4 horas da manhã e ondas super fortes, que o guincho arrancou do convés e a embreagem correu. Então, ainda consegui laçar na ferragem a corrente e o guincho ficou pendurado. Pronto. Achei que tínhamos livrado a onça aí, esperando amanhecer, eram 4 horas da manhã. Mas o que aconteceu, que eu aproveito para dizer isso para todo mundo, que eu já tinha pensado isso e não fiz. É uma coisa que em vela a gente tem que, quando pensar uma coisa, já fazer imediatamente, porque essa de distorcedor é uma coisa que tem um risco enorme, porque aí você tem uma bruta âncora, você tem uma bruta corrente, você tem um pininho bem mais frágil que trava esse distorcedor. Então o que aconteceu foi que a âncora largou da corrente devido ao vento muito forte, as ondas batendo, e foi aí, nesse momento, que o barco foi para a praia, sentido praia, e bateu fortemente numa pedra que arrancou o patilhão, que o maracatu tem um patilhão embaixo, arrancou o patilhão e abriu o fundo, que o barco inundou, assim, em segundos, inundou, que encheu uma banana de água completamente, ficou assim. E eram 4 horas da manhã ainda, não tinha clareado, né? E a gente estava tudo esperando clarear para poder fazer alguma contenção, alguma coisa, ver as pancadas, claro, o que tinha acontecido. Então, se fosse para botar um tubolite em algum rastro que tinha dado, mas a gente ia fazer isso nesse momento. E foi bater na praia de Toquinho. Então, ficamos lá e foi uma situação bem difícil na praia de Toquinho, porque a maré tinha quebrado, estava grande, quebrou, e o barco sofreu muito na praia com as ondas batendo em cima dele, fazendo força, e piorou muito a situação do barco.
do incidente, do que tinha acontecido no choque com as pedras, piorou bastante. Então, o barco chegou em terra, só com a corrente sem a âncora, rebocando a corrente, e a âncora lavou. Então a gente recebeu a ajuda da turma toda de vela, da turma do Cabanga, de amigos que nos ajudaram, porque a gente teve que fazer uma contenção enorme, alugar escavadeiras, bombas de água, pessoas para nos ajudar, porque o que acontecia é que vinha a maré, enchia o barco de areia, mas enchia o barco de areia mesmo, então a gente tinha que tirar aquela areia com bombas, levantando o barco com máquinas para tentar fechar. A gente ficou nisso, de tentar fechar o buraco para poder navegar com o barco para algum lugar mais seguro, tipo aqui, que é o que nós queríamos, Barra de Sereiaém, que é tipo uma hora, uns 40 minutos de toquinho. Sim, porque também, né, era fechar mais ou menos para chegar no lugar, não dá para fazer longas navegadas, né? A gente conseguimos de doação emprestado uns lotes de isopor enormes, que a gente era fechar e depois enchemos o barco todo de isopor para poder trazer ele para cá. Estamos aqui fazendo um apoio no catamarã Maracatu, que encalhou aqui na praia de Toquinho, litoral sul de Pernambuco. É uma corrida contra o tempo, como já falei em outros vídeos. Mas vamos ver, está tudo bem amarrado. Tem mais bombonas. Algumas bombonas sobressalentes ali. O barco já está proado para o mar. Vai chegar aqui daqui a pouco 2 barcos de pesca mais potentes. E vamos puxar esse barco para fora. Ele vai voltar a ser majestoso Maracatu de Pernambuco. Não vai nessa refém, mas na próxima quem sabe. Vamos ter fé. Graças a Deus saímos dessa praia, estamos rumando aqui para Barra de Sereiaém. Nós vamos docar o barco no rio para fazer os reparos. 3 barcos aí rebocando a gente. E é isso aí, graças a Deus. Em agosto de 2022, o veleiro Adventus, do Beto e da Joyce, afundou na costa da Bahia, perto ali de Ilhéus. E depois de ver o barco no fundo, parecia algo completamente sem esperança. Mas, de alguma forma, com muita garra desses dois, mas também com a ajuda de muitas pessoas, eles conseguiram recuperar o barco. Inclusive o motor, e hoje estão navegando, fazendo charter, trabalhando com o barco na região de Angra e Paraty. Foi algo que me surpreendeu muito, já que eu até assumi pra eles no outro vídeo que quando eu vi o barco no fundo, assim, eu tinha poucas esperanças. Mas, sim, era possível, eles provaram isso pra todo mundo. Foi um exemplo de superação e que serve de inspiração e conhecimento também pro que aconteceu com o Pablo agora. E dessa vez, novamente, a comunidade náutica tem ajudado. Foi montada uma vaquinha para quem quiser contribuir com os custos de recuperação do barco do Pablo. O link tá aí, aparece na descrição também, eu já deixei uma graninha lá. Sem Paraty, não existiria #Salto. É o tema da palestra que eu vou fazer no dia 22 de novembro no Paraty Sail Festival, um evento da vela que vai ter regata, palestras, gastronomia, cultura caiçara e muita música. Vai rolar dos dias 20 a 23 de novembro na cidade de Paraty. E eu sei que essa frase parece até exagero, mas eu acho que é verdade, e eu vou explicar isso em detalhes na palestra. Paraty é uma cidade importantíssima na vela brasileira e, do outro lado, a vela também é importantíssima para a cidade. Eu acho que celebrar isso com a população, com os velejadores, é uma excelente ideia. E o mais legal de fazer um evento na cidade é que, por si só, ir até lá já vale super a pena. Um evento, então, é a oportunidade perfeita. Além da minha palestra, vão ter várias outras de velejadores muito queridos, e alguns deles já foram entrevistados aqui no #Sal. Eu diria que boa parte deles. Vai ser um prazer ver eles de novo e assistir a palestra de tanta gente com histórias incríveis. Esse evento tem na organização a Ângel e o Jack, que são amigões e
toda hora estão aqui no canal, muitos de vocês conhecem eles também, ou pelo canal deles, Velho Jack, o que torna tudo ainda mais legal, né? Porque de fato é um evento de velejadores para velejadores. Dos dias 20 a 23 de novembro, Paraty Sail Festival, no estacionamento do Pontal de Paraty. Use o QR Code aí e participe. O maracatu é muito forte. E outra coisa, ele não afunda, porque é um barco construído no Maranhão 20 anos atrás, de estripe de cedro, com epóxi. Né? Maravilhoso isso, porque ele naufraga, mas ele não afunda, não vai para o fundo. Então, isso aí que agora, claro, assim, eu comprovei, né? Que não afunda, mas naufraga, né? E é o peso da água. Causou uma comoção pública também aí em Pernambuco, né? Ninguém está preparado para uma situação como essa. Nem emocionalmente, nem financeiramente, nem nada, né? E a luta para a gente salvar o barco da morte, foi essa primeira fase ali na Praia de Toquinha, foi muito grande. E a gente contou com amigos como o Lelo, que chegou, conheceu a gente, colou a gente, me hospeda na casa dele, e está comigo aqui, tudo isso, nossa, tanta gente boa, não, é incrível isso. E muita gente que me ajudou com grana também para pagar a máquina, para pagar essa operação. Foi uma operação tipo de uma empresa, assim, uma operação de uma escavadeira no México, Maracatu, tem que ser duas. Também as prefeituras ajudaram, olha, foi incrível, foi incrível. Muita gratidão eu tenho. E aí com isso, com esse esforço todo reunido, né? A gente salvou o barco de morrer. E agora ele está aqui e estamos numa segunda fase, né? Mas o barco está seguro, está em terra. Cara, eu em especial os pescadores que te ajudaram aí, né? Claro que em vários grupos, você falou prefeitura, muitos velejadores, né? Mas, poxa, agradecimento, né, meu, assim, a esses aí e a todos do Brasil, né, cara, porque, olha, muitos casos que o velejador teve, assim, com dificuldade, cara, pescadores ajudaram, sempre foram muito queridos. Eu espero que a gente consiga ser tão legal com os pescadores como eles são com a gente, cara, porque sempre ajudaram muito, cara. Tem muito a ensinar pra gente, viu? Tem muito a ensinar pra gente, é uma humanidade latente, sabe? Uma vontade de fazer o bem, sim, sabe? Fazer o bem sem olhar a quem, aquelas coisas assim que se diz. E tem a ver com a vida no mar, tem a ver com a essência, tem a ver com Deus, tem a ver com tudo isso, porque a gente que vive no mar acaba tendo um distanciamento relativamente grande da mentalidade de quem vive em terra. Eu quando eu era jovem, trabalhava de paletó e gravata todo dia. Morava numa casa, trânsito, apartamento, uma vida completamente diferente. Mas a dimensão, assim, o oceano dá uma dimensão de Deus, de seu lugar no mundo. E eu acho que os pescadores, eles têm essa leitura muito, muito mais na veia, sabe? Da humanidade, mais humanidade mesmo. Né? A humanidade mais essencial, mais na essência, né? Eu penso isso. Muita gratidão, muito a todos. Muita gratidão a todos. Havia muita esperança, sim, de a gente conseguir fazer essa segunda fase agora de remontar o barco, colocar ele flutuando de novo dentro do mar. Acontece várias coisas também, assim, no aspecto mais emocional, né? Nem de pensamentos, mas das emoções, né? Tipo assim, você mora num barco, é tua casa, é teu trabalho, você ama isso, eu amo isso, tenho um amor enorme por isso tudo. E é como se você meio que se funde um pouco com o barco, né? É difícil explicar isso, talvez, para quem não é do mar, quem está vivendo mais de longe, né? Quem está vendo mais de longe, talvez vocês conseguem entender o que eu estou falando, mas é como se eu que tivesse machucado, eu que tivesse faltando um pedaço de mim aqui.
Então é um sentimento meio assim, porque a gente acaba que se funde um pouco, cada pancada que dá, para estar a pancada sendo em mim mesmo diretamente, não no barco. Então, acho que uma série de coisas, né, que a gente vai sentindo, né, nesse processo, né. Você vê que esse sentimento que a gente tem, né, de que o barco meio tem alma, assim, que a gente parece que é um ser vivo e tal, não é coisa nossa, né? Em inglês é o único, acho que é o único objeto, né, inanimado que não se usa it, né? Por exemplo, se usa she, né? Tipo, então, assim, é uma coisa que tem mesmo. Acho que há milênios as pessoas sentem assim, né? O barco como um ente ali, como um amigo, como alguém da família, né? Eu li ontem, em algum lugar passou uma coisa assim, falando que o barco é a alma da gente, o vento é a mente. Isso é interessante isso, né? Eu achava isso. Pô, sabe aquele pensamento assim, pô, tem um monte de canal nada a ver que cresce no YouTube, e os canais que são legais não tem tanto espaço. Tem uma chance de você mudar isso. Se você deixar aqui um hype, se estiver disponível nesse episódio, ou like, comentário, tudo isso ajuda, se inscreva. Ajuda muito esse canal a crescer. E se você acha que esse é um canal que merece crescer, e eu te agradeço muito de coração se você acha isso, deixa aí, cara, não custa nada e ajuda a gente um monte. Mais pessoas vão assistir esse episódio e outros episódios do canal se você acha isso uma coisa que é importante, que é bacana. Se você gosta muito mesmo, se você assiste já a vários episódios e você quer ajudar mesmo a gente de uma forma a manter esse canal, né, manter o barco velejando também, agora a gente precisa bastante depois da reforma, pra falar a verdade, seja um apoiador da gente lá no Apoia-se, cara. Tem um link que aparece aqui, QR Code, que você pode usar para entrar. É super confiável o site e essa sim é a forma mais incrível de ajudar a gente e é o que mantém o Hashtexal independente, podendo fazer um conteúdo que você quer assistir durante todo esse tempo. Meu muito obrigado a qualquer uma dessas formas que você achar que a gente merece e que você pode ajudar. Que pé tá o barco agora, cara? O que você precisa fazer? Como é que tá? Bem, agora o barco tá em seco. Nós conseguimos suspender ele do chão para poder ver. Lavamos o barco, tiramos toda a areia e tal. Então o barco está em condição de a gente receber o trabalho. Agora, a gente precisa de um investimento bem considerável aí para madeiras, mão de obra, para fechar o fundo. E com isso o barco fica recuperado. Depois tem as partes dos motores que estão salvos já, mas ainda não estão funcionando, mas estão salvos, né? A água que entrou, as pancadas lá em Toquinho, acabou que o interior do barco foi todo embora. Todas as coisas, os móveis, os eletrônicos, os vidros, janelas, ficou tudo bastante destruído mesmo. Então a gente tem que reconstruir meia banana e o patilhão e remontar o barco de tudo, de motores e de as coisas do interior do barco que não tem mais. Então estamos nisso. E isso vai ser um dinheiro enorme que sei exatamente como que eu vou conseguir fazer isso ainda. Então estamos nessa situação. Os seguros de veleiros no Brasil nem sempre são baratos, especialmente para barcos antigos como o meu da década de 80, né, o meu da final da década de 80. Muita gente navega sem seguro, porque não tem condição de pagar. E quando dá um problema, é você contra o mundo. Mas há também muita comoção e ajuda entre os velejadores. Eu diria que muitas vezes eu vi acontecer isso, mas não dá para contar com isso, é difícil. É caro um seguro de barco, né? No Brasil é extremamente caro. O que eu tenho percepção, assim, eu já tentei fazer, mas que as seguradoras mesmo, talvez elas não estejam preparadas para poder fazer avaliações técnicas a esse nível, principalmente quando o barco tem muitos anos, porque assim, um carro é uma coisa fácil, tem um valor, uma depreciação em X tempo e tal. Um barco, ele tem outro tipo de vida, e quando ele é antigo e de madeira,
E um barco único, Maracatu é um barco único, só tem ele. Então a gente não consegue segurar. Não consegue. O meu por ano saía 4 vezes o valor do bem. Não é 4 vezes, não, desculpa, 4% o valor do bem. É um seguro puxado, né? Tipo, no cálculo do meu, que o último orçamento que eu fiz, né, é bastante, cara. Não é 1%, acho que ok, mas, pô, é uma grana pesada, assim, ainda mais pra gente que mora a bordo e tal, né? Exato. Eu acho que o valor seria muito alto pra gente ter todo ano esse valor, mas depois se tivesse seguro agora eu tava salvo, né? Mas eu vivo de uma maneira muito simples, sabe? A gente vai simplificar, porque a proposta da vida, quando eu sair da minha vida para ir para uma vida diferente, é de uma vida mais cortar simples, custo, mais verdadeira, mais dimensões diferentes. Agora, quando chega uma coisa tipo uma calamidade, uma coisa assim catastrófica dessa, a gente fica meio flutuando, meio sem saber como fazer, né? Porque, como eu já tinha dito, ninguém está preparado para uma coisa dessa, né? Quando você tem uma vida simplesinha ali, boa, trabalho com barco, fazendo charters e pesco, gosto de peixe, né? Essas coisas. E uma vidinha boa, mas sem grandes ambições, assim, Eu tenho 59 anos. Tava bem feliz com a minha vida, na verdade, sabe? Tava bem feliz. É claro que tem perrengue, lógico, né? Tem perrengue, tem os invernos, né? Todo inverno, precisa falar, meu mas, Deus, perrengue na vida, cara, eu acho assim, ó, que perrengue na vida, quando a gente não tem, a gente inventa um, sabe, assim, tem gente, porque, assim, ó, tem gente que tem a vida muito garantida, muito não sei o que lá e tal, tem um monte de problema psicológico, um monte de coisa, assim, eu acho que perrengue faz parte, sabe, assim, mas é que, acho que um certo jeito de a gente desenhar a vida, de estar feliz com aquilo que tá vivendo, de sentir que não tá perdendo tempo à toa, que tá aqui aproveitando a vida, esse que é o esquema, tendo perrengue ou não, essa é outra questão, sabe, assim. Mas assim, a diferença com a vida em terra é assim, enorme. Eu como gosto de viajar, e essa costa nossa aqui de Recife ou de João Pessoa até São Paulo, né? Fui até Ubatuba. E você vai reencontrando as pessoas na ida, na volta, em outra vez. Isso é fantástico, né? É uma coisa fantástica. E pessoas que gostam do mar, mas têm suas vidas em terra, e não, um dia eu quero ir quando eu me aposentar, uma coisa assim. Eu acho bárbaro. Para mim parece assim, tipo uma série de Netflix que eu fico vendo, reencontrando as pessoas e vendo a segunda temporada ali daquela turma ali de Baixo São Miguel ou de algum lugar assim, bárbaro, né? Cara, você contou agora, você nem sabe, mas você falou logo no início um trechinho assim que, pô, é isso, cara, que você falou, muito bonito. O cara que chega, que você morar a bordo, chegar com um botinho num lugar, descer, encontrar as pessoas, e cara, é isso que sintetiza, acho que mais a vida a bordo do que as pessoas imaginam, né? Eu postei um vídeo, essa aqui é minha casa, tô velejando, o pessoal falou, como é que vocês dormem, como é que não sei o que lá, porque o pessoal imagina que a gente fica o tempo inteiro no mar aberto, mas não, acho que é muito mais a nossa vida, a gente veleja no mar aberto, mas é muito mais essa coisa que você falou, chega com um botinho, conhece as pessoas, cada vez no lugar. Cada lugar, assim, você vai tendo contato com aquilo e com as comidinhas local, uma farinha da Bahia, um negócio lá de Alagoas, é incrível, né? Realmente incrível mesmo. Cada povo, né, cara, tem uma sabedoria numa área diferente da vida, numa coisa que você pega, né? Então, assim, eu acho que cada povo, cada região tem um conhecimento importante que é respeitado e que vai aumentando o nosso vocabulário, assim, né? Um jeito de levar a vida, né? Às vezes a gente... assim, você, eu tenho certeza que vai demorar um pouquinho aí, não sei quantos meses, mas você vai voltando na vida a bordo, né? Mas eu imagino... Vai sim, cara. Mas assim, ó, você
óbvio que se deparou com um momento e em alguns momentos vale a vir e voltar. Você ama morar a bordo e se deparou com esse momento de, cara, não sei se eu vou seguir morando a bordo, né, assim. E nesses momentos que a gente tem, assim, de que, pô, tem a chance de perder e tal, às vezes tem muita verdade na cabeça sobre aquilo, né, tipo assim, vem assim, tipo, pá, o que é realmente morar a bordo, o que eu vou sentir falta se eu não morar, né, e eu queria que se você parou pra pensar nisso, né, o que você sentiria muita falta se você não pudesse seguir nesse estilo de vida? Todo o contexto, né? Porque é como um universo, né? Então, não sei se teria uma coisa específica, né? Mas eu vejo o sol nascer todos os dias. Dificilmente eu não vejo o sol nascer. E faço uma oração, tudo acontece, um monte de coisa dentro de mim. Então, essas coisas assim simples, né, que preenchem verdadeiramente, sabe, por dentro o coração, porque apesar de tudo isso, eu vejo a humanidade assim tão caótica em tantas coisas, a gente vivendo guerras, a gente vivendo cada situação assim que, poxa vida, né, não precisava, né, a humanidade podia ter uma outra maneira de ver tudo. A gente pode mudar o mundo todo, a gente não pode. A gente pode mudar a gente, né? A gente pode mudar a nossa maneira de ver, a nossa maneira de agir. Isso é o que eu fiz no meu pequeno universo, né? Então, eu tenho, assim, eu sentiria falta de tudo, né? Não tem uma coisa específica que eu sentiria falta, que até dos perrengues, o motor que esquentou, não sei o que aconteceu, que toda hora tem alguma coisa, uma bomba de porão que para de funcionar, isso tudo. Até dessas coisas eu sentiria falta, né? Mas quando você está navegando a Terra, também quando a Terra some, que você está no oceano mesmo, é uma coisa tão emocionante, porque o oceano, ele dá dimensão para você de quem você é, de qual a sua posição em relação a tudo, porque isso mexe com a pessoa por dentro, no sentido de dizer assim, não, quem é você, né? Quem é você? Né? Então isso é bacana. Isso é bacana mesmo. Mas a real é que a recuperação de um barco assim é possível pela força e a coragem do comandante, claro, mas também porque, geralmente, nesses casos, aparece uma quantidade enorme de pessoas se envolvendo, ajudando, seja com dinheiro, trabalho, o que for. Eu acho esse um dos termômetros para checar se uma sociedade é sadia. Se ela consegue ter empatia, que ela consegue sentir o que o outro está passando e fazer algo a respeito. O mar desperta algo muito especial em nós nesse sentido. Não é o único lugar que isso acontece, é óbvio, mas é quase impossível imaginar por alguém em perigo no meio do oceano e não ajudar. E uma rodovia é bem mais raro. Por quê? Se você gostou desse vídeo, clica nesse outro que aparece aqui na tela, porque acho que tem muito a ver com o que você gosta. E se você gosta pra caramba do Hashtag Sal, pensa com carinho em deixar qualquer coisa pra gente lá no Apoia-se. Fazendo isso, você ajuda pra caramba a gente conseguir fazer todo domingo esse episódio e também novos projetos que estão pra sair aí. E de quebra também você entra no nosso grupo de WhatsApp, onde eu tô sempre por lá.